Não tem quem resista a um bom pão francês quentinho. Agora, pão francês com fermentação natural, rústico, feito de modo artesanal e com aquele sabor intenso que só o fermento natural levain proporciona? Para tudo que esse eu não posso perder. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão francês artesanal, fermentação natural levain. Hoje, gente, de volta nessa videoaula, a gente vai usar o nosso fermento levain massa madre para fazer e começar a fazer as massas salgadas, os pães salgados. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer o pão de sal, ou seja, o pão francês. Nesse vídeo, você vai ter que ter muita paciência e vai ter que saber que você não vai ter o pão igual ao da padaria, porque aqui a gente faz um processo todo manual, artesanal e rústico. Então, fica até o final do vídeo, vem para minha cozinha que essa receita a gente começa agora. Comece untando e enfarinhando uma forma retangular de 45 cm de comprimento, 30 cm de largura e 4 cm de altura. Em um recipiente, peneire 600 gramas de farinha de trigo branca, reserve. Sempre que for fazer pães salgados, utilize de farinha de trigo de boa qualidade e que você julgue ser boa, forte e de preferência confiável. Caso você ache que sua farinha de trigo esteja fraca, utilize um melhorador de farinha para que na hora do corte transversal ou reto nos pãezinhos, eles não murchem ou abaixem e para que forme a pestana perfeita e fique crocantes ao assar. Depois de já ter alimentado o fermento natural levain, faça da seguinte maneira. Retire o recipiente do local onde ele foi colocado para crescer e dobrar de volume. Retire o saco plástico e analise se a massa está mesmo bem fermentada. Nesse caso, aguarde, pois iremos usar esse fermento daqui a pouco. Em outro recipiente, coloque uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar e 350 ml de água em temperatura ambiente. Lembre-se que estamos usando aqui o fermento natural. Aqui não pode ser água gelada, pois assim o fermento natural vai adormecer. E também não pode ser água morna, pois se trata de massa salgada e a água morna pode alterar o processo de fabricação dos pães salgados. Misture tudo isso muito bem. O açúcar aqui, gente, é em pouca quantidade, só serve para dar a cor amarelada do pão na hora de assar, depois que ele estiver assado. Vá acrescentando aos poucos a metade da farinha de trigo peneirada e misture muito bem com a ajuda de uma colher de pau. Coloque agora o fermento natural levain e continue mexendo e misturando até que a massa esteja bem homogênea e tudo muito bem misturado. Vá acrescentando o restante da farinha de trigo aos poucos até que possa sovar com as mãos, até dar ponto para sovar com as pontas dos dedos. Coloque as mãos na massa e vá sovando até que ela comece a desgrudar das mãos. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e continue sovando até atingir o ponto de véu. Acompanhe. Passe essa massa para um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, passe a massa já descansada para a bancada enfarinhada e continue sovando. Sove até somente ela voltar à sua elasticidade. Com a ajuda de um rolo de macarrão e com a bancada ainda enfarinhada, abra cada pedaço de massa em um retângulo de 20 cm por 10 cm. Enrole cada um rolinho contra si mesmo, formando 12 cilindros de mesmo tamanho. Coloque cada pãozinho francês na forma já untada e enfarinhada, aqui em fileiras de 4 por 3, como te mostro agora. Salpique uma porção de farinha de trigo na superfície de cada pãozinho francês
e deixe descansar por cerca de 4 a 8 horas ou até dobrar de volume. Lembre-se que este fermento só reage em local cuja temperatura esteja entre 20 graus ou mais. Portanto, deixe os pães crescerem em local onde a temperatura esteja 20 graus ou mais. Nos pães salgados, não precisa colocar outra forma embaixo para evitar que eles queimem na hora de assar. Os pães salgados precisam do calor para formarem a pestana, portanto, não coloque outra forma embaixo. Depois de crescidos, borrife água na superfície de cada pãozinho e em seguida polvilhe farinha de trigo novamente. Em seguida, faça um corte reto em cada pãozinho, não muito fundo, com auxílio de uma lâmina virgem. Veja, pré-aqueça o forno a 250 graus 10 minutos antes de assar os pães. Depois dos pães terem dobrado de volume e o forno já estiver quente, faça da seguinte maneira. Encha 2 latinhas vazias com água fervente. Coloque essas latinhas no piso do forno, no canto do forno. Coloque a forma já com os pães no forno e em seguida jogue lentamente 100 ml de água no piso do forno para formar o vapor. É extremamente obrigatório o uso das latinhas com água quente no piso do forno e a forma de jogar um pouco de água também no piso do forno para formar o vapor. Isso fará toda a diferença nos seus pães depois de assados. Feche o forno e deixe que os pães assem assim durante 10 minutos na temperatura máxima de 250 graus. Esse calor excessivo vai fazer com que a abertura feita para a lâmina se abra formando a pestana. Depois deste tempo, passe o forno para a temperatura de 180 graus. Por cerca de mais 30 minutos, até que os pães estejam dourados levemente. Esta temperatura de 180 graus fará com que os pães sequem e fiquem crocantes, simulando os pães da padaria. Todos os pães confeccionados com fermento natural levain são sovados e modelados à mão. São pães artesanais e rústicos, portanto não espere fazer pães bonitos, mas nesse caso bem nutritivos e de sabor intenso, portanto mãos na massa.